Para você que não me conhece, eu sou o Rafael Sacomani, eu trabalho com criação de aplicativos há mais de 20 anos e a gente vai começar esse vídeo com uma jornada explicando como que foi desde o meu primeiro emprego até os dias de hoje, passando por todas as minhas experiências, tudo que foi acontecendo para eu conseguir ser um programador de aplicativos durante todo esse período. Bom, no ano de 2003 eu tenho meu primeiro emprego como operador de telemarketing, é uma empresa que vendia cartões de crédito, eu tinha ali por volta dos meus 17, 18 anos. E nessa empresa, era uma empresa que estava contratando bastante pessoas aqui na cidade, era uma empresa bem grande que veio com uma proposta inovadora vendendo um cartão que era um cartão elitizado. Então era uma operação com mais de 2.000 pessoas, então imagina que nós tínhamos vários call centers assim separados por células e tinham as pessoas ali que ficavam andando dando manutenção nos computadores, que a gente chamava de... eram os suporte técnicos, né? Então eu usava uma roupa na cor laranja, e essas pessoas usavam uma roupa na cor preta. Eu achava bem legal e ficava me perguntando, né? Pô, por que esses caras usam roupa preta, a gente usa roupa laranja, o que eles fazem, o que eles não fazem? Até que um dia eu fiz amizade com um desses caras. Fiz amizade, comecei a conversar com ele, entender um pouco mais sobre o que ele fazia, qual era o trabalho dele, quais eram as atividades que ele fazia no dia a dia. De vez em quando eu saía para almoçar, a gente combinava ali, ô, você vai almoçar que horário? A gente sentava, almoçava junto. E era bem engraçado, porque... o pessoal da TI, todos eles almoçavam junto, então ficava aquela roda de gente de jaleco preto e só eu no meio ali com a roupa laranja, né? Nem dava para perceber que eu era um infiltrado ali no meio. E essa pessoa já estava aprendendo algumas coisas de programação, ele já gostava muito de tecnologia, essas coisas, e eu comecei a entender um pouco o que era, como funcionava através desse cara. Inclusive, ele viu eu mexendo no sistema da empresa uma vez e ele achou fantástico a velocidade que eu tinha. E ele falou pro pessoal que quando precisasse testar algum tipo de software, podia descer e sentar do meu lado, que eu era uma pessoa muito boa ali no teclado e no Alt-Tab, sendo que eu nunca tinha feito nenhum curso de datilografia, de digitação, essas coisas. Foi mais na prática mesmo. E essa pessoa plantou em mim a sementinha da curiosidade por tecnologia. Foi muito legal porque ele começou a me apresentar algumas revistas. Eu chegava toda vez no laboratório lá da empresa e tinha um bolo assim de revistas. Eu pegava aquelas revistas e ficava folheando. E foi ali que a minha paixão por tecnologia praticamente nasceu. Além dessas revistas, como era o ano, estamos falando ali de 2002, 2003, o acesso à internet era muito limitado. Então a gente não tinha como consumir esse tipo de conteúdo. Essas revistas eram o que tinha de melhor, era a PC World, outras revistas que traziam ali as tendências do mercado internacional para a gente estar sabendo, né? Na verdade, muitas coisas já saíam nos Estados Unidos há 2, 3 anos e demorava até a revista, a mídia especializada, demorava para trazer isso para o Brasil. Mas foi assim que eu comecei a ter paixão por leitura sobre artigos de tecnologia. E nessas revistas de tecnologia existiam 2 termos que eram muito falados, que eram os handhelds e o PDA. Bom, o que é isso, né? PDA. O PDA vem de Personal Digital Assistant e o handheld praticamente era já o conceito de um computador na sua mão. Muitas empresas já estavam tentando popularizar isso, inclusive a própria Apple já tentou lançar um dispositivo móvel com uma canetinha que você tocava na tela que chamava Newton. Foi praticamente um fracasso, mas mostrava que já existia uma tendência e uma necessidade por coisas móveis, sabe? Por dispositivos móveis. Isso já era uma dependência do mercado. E aí numa dessas revistas eu conheci o tão famigerado e desejado por todo mundo naquela época, que era o famoso Palm Top. Para quem não conhece, o Palm Top foi um dos primeiros dispositivos inteligentes com a capacidade de você poder instalar aplicativos. Era um conceito diferente, nessa época não existia uma loja de aplicativos que você baixava ou fazia um plano de assinatura. Era simplesmente você comprava e o aplicativo era seu pro resto da vida, sabe? Então era um conceito diferente. Esse Palm OS ele já tinha uma peculiaridade interessante que era a capacidade de você poder desenvolver aplicativos. Em contrapartida com o Palm Top já existia também o Windows CE da Microsoft, que foi extremamente popular em grandes indústrias e fábricas, mas era praticamente o Windows inteiro dentro de um celular que não tinha uma capacidade boa de bateria, não tinha uma tela capacitiva ao toque, era uma tela responsiva, você tinha que literalmente apertar, senão o toque na tela não funcionava. E esse dispositivo era mais usado para as indústrias, era um dispositivo extremamente caro que você tinha que trocar a bateria várias vezes ao dia, demorava horrores para fazer o boot e inclusive esses aparelhos não tinham conexão com a internet ainda através de GPRS, famoso 3G hoje em dia, né? 3G, 4G, na verdade já estamos no 5G. Mas antigamente era GPRS e depois veio a tecnologia 2G, 3G. Só que a Microsoft ela tinha um problema. O dispositivo dela, além de ser muito caro, voltado para indústrias, porque era uma coisa que nem todo mundo podia pagar, era um sistema
bem cansado de usar. Era um sistema bem difícil, maçante, era um sistema que você tinha literalmente um menu iniciar ali onde as pessoas podiam clicar, lembrando ali a proximidade com o Windows XP, sabe? Então a usabilidade era muito ruim, nunca foi pensado de fato para o usuário, era pensado para funcionar. O core do sistema era muito bom, a user interface deixava vários buracos, assim, vários gargalos, inclusive bateria, essas coisas. E aí o Palm veio com uma proposta diferente, o Palm veio com uma proposta de botões largos, uma interface totalmente clara, inclusive o primeiro modelo que eu tive foi o Zaire 21, que era um dispositivo que ele era totalmente preto e branco, ele era um dispositivo que ele não dava para usar à noite, porque você não enxergava. Então pensa comigo, como que era difícil, sabe? E ele não tinha uma conexão com a internet, ele tinha apenas o Wi-Fi, só que você tinha ali o infravermelho, que era uma coisa comum em alguns dispositivos. Com o infravermelho você podia segurar o Palm Top na mão e colocar um outro celular assim com infravermelho, e você tinha acesso à internet, você usava o modem do seu celular, sabe? Olha como que era difícil. E eu lembro que eu colocava crédito, era muito caro colocar crédito no celular naquela época, para poder acessar o meu ICQ e ver as minhas mensagens. Olha que interessante. E depois que eu conheci o Palm Top, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque era o suprassumo da tecnologia de baixo custo, diferente de dispositivos com Windows. Um belo lindo dia, eu recebo o meu pagamentinho, que era um pagamento bem irrisório, vamos dizer, tudo bem, no primeiro emprego, o ano era 2002, né? Eu estou passando em frente de uma loja aqui no centro da cidade, o que eu vejo de cara, assim, para vender? Um Palm Top estava ali, eu lembro que ele custava, sei lá, R$420, que era muito dinheiro, galera. E naquele exato momento foi onde eu tive o meu primeiro financiamento de 12 parcelas da minha vida. Consegui a aprovação de crédito, tudo bem, eu tinha 19 anos, nome limpo, tinha um salarinho registrado, tudo. Consegui comprar esse dispositivo. Com muito esforço, eu lembro até hoje, eu saí dali pulando de alegria, pulando de alegria. Foi uma das coisas mais mágicas que aconteceu. Até então eu era uma pessoa muito pobre, eu estava no meu primeiro emprego, trabalhava 2h30 de ônibus da minha casa para ir, 2h30 para voltar, e fazia todo sentido para mim ter um dispositivo como aquele, porque eu ia ter um entretenimento, né? E como a bateria dele durava bastante, porque ele era preto e branco, eu falei, pô, vai servir. E com isso eu comecei a aprender a mexer primeiro como usuário. E o fato de morar muito longe da empresa me ajudou bastante a mergulhar de fundo em livros, revistas. Isso foi muito bom. Como eu também não tinha acesso à internet nesse dispositivo, eu era obrigado a ir para as LAN houses, né? Quem aí lembra das LAN houses? E eu sempre pedia para o dono da empresa para poder instalar o software dele, para poder sincronizar ali livros, para poder sincronizar música, para poder sincronizar PDFs, essas coisas, para poder consumir esse tipo de conteúdo dentro desse aparelho. Olha que luta, eu tinha que convencer primeiro o dono da LAN house, que eu era um entusiasta de mobilidade, que ele podia destravar o computador dele para eu poder instalar um software para poder se comunicar. E depois que reiniciava ali, aqueles softwares eles eram apagados, né? Olha que difícil. Mas todos eles colaboraram. Acho que poucas vezes teve algum dono assim que reclamou, sabe? Eu lembro, até agradeço todos eles. Bom, e lembra daquele cara que eu falei para você que eu era amigo do laboratório lá de tecnologia da empresa? Eu cheguei nele e falei, cara, olha isso aqui que eu comprei, mostrei. Ele ficou mega feliz por mim, cara. Ele falou, cara, que bacana isso que você fez, que você comprou. E eu lembro de uma frase que ele falou assim, cara, agora você pode aprender a programar para esse dispositivo. Eu falei, hã? Como assim programar? Eu falei, como assim? Dá para fazer aplicativo para isso? Ele falou, sim, ó, tá vendo? Você não instalou aqui o aplicativo A, o aplicativo B, o aplicativo C? Agora você pode começar a criar aplicativos para isso daí. E ali a sementinha foi plantada na minha cabeça com os meus 18, 19 anos. E eu cheguei nesse meu amigo e falei, cara, como assim? Eu não tenho computador, eu não tenho acesso à internet, nada. Ele falou, peraí, deixa eu ver. Foi lá no computador, procurou já a ferramenta, já abriu, falou, tá vendo, tem uma documentação aqui. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou, você vai ter que aprender inglês, porque toda a documentação aqui tá em inglês. Foi onde eu tive também que, além de querer me tornar um programador, eu tive que aprender a ler algumas coisas em inglês, desenvolver. Gente, nós estamos falando de uma época que nem o Gmail existia, tá? Nem o Gmail existia nessa época. Eu lembro até hoje quando ele chegou em mim e falou, viu, quer um e-mail de 1 GB de espaço? Nossa, aquilo ali explodiu a nossa mente. Inclusive o meu e-mail até hoje é indicação desse meu amigo. E depois que ele me mostrou a documentação, eu falei, cara, que legal, eu posso ser um programador. Eu lembro até hoje que eu falei, então quer dizer que se eu trabalhar aqui com vocês, eu vou usar essa roupa preta, eu não vou usar essa roupa laranja? Ele falou, a gente pode ver depois que você aprender a fazer alguma coisa para isso, porque a gente sempre precisa fazer planilha, essas coisas, você pode fazer um sisteminha para a gente controlar o inventário aqui da empresa. E aquilo foi maravilhoso na minha vida, agradeço eternamente
essa pessoa que fez isso por mim, sabe? Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas voltando para nossa timeline, para não ficar tão longa. E a sementinha foi plantada então como desenvolvedor, e aí eu já sabia o que eu queria ser. Eu sabia que saindo daquela empresa eu ia me tornar um programador. Comecei a estudar bastante inglês, principalmente porque todo o material era necessariamente em inglês, era majoritariamente em inglês. E esse cara que trabalhava nessa empresa no laboratório, o sogro dele tinha uma empresa de tecnologia, e eu lembro até hoje que ele chegou em mim e falou: cara, o meu sogro tá precisando de um programador de aplicativos de Palm. Quer tentar uma vaga lá? Eu falei, claro que eu quero. Eu já tinha me demitido da empresa em 2006 e esse meu amigo que trabalhava nessa empresa tinha um sogro que tinha uma empresa de tecnologia e comentou com o sogro dele que eu estava estudando para ser um programador Palm. Foi aí que o sogro dele falou, eu estou precisando de uma pessoa que faz exatamente isso. Que tal a gente marcar uma entrevista com ele? Só que até então eu nunca tinha feito aplicativo nenhum, não tinha feito nada, nenhuma coisa comercial, viável. Ele me chamava de velhinho. Eu lembro que ele chegou em mim e falou assim, velhinho, quer fazer uma entrevista lá, falar com o meu sogro para você criar um aplicativo para a empresa? Ele pode te contratar e pode ser sua primeira vaga. Eu falei, quero. Ele falou, mas você precisa fazer alguma coisa para mostrar para ele. Eu falei, tá bom. E eu lembro que eu passei a noite inteira pensando como que eu poderia criar esse aplicativo. Afinal das contas, eu não tinha internet, eu não tinha computador, eu não tinha nada. E Lan House naquela época era muito caro. Até que nesses fóruns da vida, uma pessoa me indicou um aplicativo que chamava YBasic, eu lembro até hoje, que era um programinha que você instalava e dentro dele você podia criar pequenos aplicativos usando a linguagem Basic. E foi ali que a minha mente, explodiu. Foi maravilhoso, porque vinha com um tutorialzinho muito bem feito, muito bem fácil de entender, pequenos exemplos de como dar um alert, como criar um botão, como criar um input, como criar um radio button, tudo isso estava dentro dessa ferramenta. E eu lembro que o meu primeiro aplicativo feito foi um sisteminha de piada, onde eu colocava um título e uma descrição da piada. Para vocês que não sabem, antigamente o pessoal comprava livro de piada, tá? Para poder reunir os amigos, lia os livros de piada e o pessoal dava risada, tá? Isso é coisa de... Mas voltando. E eu lembro que eu passei a noite inteira estudando e aprendendo a fazer esse aplicativo. Isso no ano de 2006. E eu consegui essa vaga de programador para essa empresa, graças a esse meu amigo. Só que em 2007 a Microsoft estava ganhando uma fatia de mercado muito grande com o Windows Mobile, mas a Palm já estava perdendo um pouco de mercado para a Microsoft e em 2007 já tinha sido anunciado que existiam outras empresas querendo comprar a Palm, então algumas coisas já estavam meio difíceis para os desenvolvedores. Os softwares já não eram atualizados com tanta frequência, as novidades não estavam vindo para os usuários e a Microsoft estava cada vez mais com um produto melhor, ali voltado já para o público final, já estava saindo do corporativismo e estava lançando celulares com outras marcas, que nem HTC, Samsung, começaram a lançar celulares com Windows Mobile, que foi uma coisa que a Palm começou a perder um pouco de tração. Isso automaticamente obrigou eu a entender um pouco mais sobre como funcionava o Windows Mobile e querer aprender um pouco sobre essa tecnologia, que já era inevitável. Eu tinha que migrar para o Windows Mobile porque praticamente a falência da Palm já tinha sido decretada. Ela foi comprada pela HP, ela já fabricava aparelhos com Windows Mobile, então já estava naquela de, e aí, se a Palm falir, o que a gente vai fazer, né? Teve que automaticamente migrar para a plataforma de Windows Mobile. E tudo isso que eu estou falando para vocês é um ano antes do lançamento do primeiro iPhone, então entendam que eram épocas totalmente diferentes. E em 2008, oficialmente, eu abandono Palm como skill principal para trabalhar com criação de aplicativos e migro oficialmente para o Windows Mobile trabalhando com VB.NET. O VB.NET era uma linguagem bem mais fácil de entender, mais robusta, dava menos erro e a gente tinha o benefício de ter o Visual Studio, que era uma ferramenta excelente para desenvolvimento, diferente das outras que a gente usava ali para criar aplicativos para Palm, para essas coisas que eram ferramentas ali que você viu que não eram tão estáveis igual o Visual Studio da Microsoft. E em 2008 eu também começo a participar de fóruns de desenvolvedores de aplicativos pelo Yahoo Groups. O Yahoo Groups era bem forte nessa parte, onde eu conheci diversas pessoas que eu tenho inclusive amizades até hoje. E nessa daí rolou um desafio seguinte, que eu postei uma imagem de um botão com um gradiente, bem legal, para quem não sabe, gradiente é começa numa cor, termina em outra, né? Então tem esse degradê. Eu perguntei o seguinte, falei, viu, como que faz isso aqui no sistema, né? Hoje a gente já joga um botão, fica um botão feio aqui, mas como que a gente fabrica um botão com gradiente? E eu lembro que muita gente me criticou falando assim, para com isso, cara, isso aí é coisa boba, você não precisa fazer, existe pronto aqui, custa $9. Eu falei, não, mas eu quero entender como que isso funciona, eu quero entender como que cria um negócio como esse. E eu lembro que um desses caras falou o seguinte, viu, cara, eu gostei da sua pergunta,
que tal se a gente estudasse e aprendesse a criar isso junto? Falei, ótimo. E aí peguei contato dessa pessoa, a gente começou a conversar, tudo até que ele conseguiu fazer esse botão. E aí, depois de um tempo, ele compartilhou esse código comigo, a gente enfiou esse botão em todos os aplicativos nossos, era aquele botão feio com gradiente, mas na época não existia esses padrões de UI, UX, não tinha nada disso. Então cada um podia fazer o que quisesse com o seu aplicativo. E aí, depois de um tempo, veio o convite dele, ele falou, cara, eu gostei da sua postura no fórum e pela sua curiosidade. Eu tô com uma vaga de programador aqui em São Paulo, na Faria Lima. Lembre que eu moro a 70 quilômetros de São Paulo. Eu falei, sério? Ele falou, quer tentar trabalhar aqui? Eu falei, quero. E aí fui lá, fiz uma entrevista e passei. Fui trabalhar nessa empresa, que era uma empresa já gigante de desenvolvimento de aplicativos. E ali foi onde eu comecei a conviver com pessoas extremamente fantásticas de programação, pessoas extremamente capacitadas, estava do lado de engenheiros, engenheiros mesmo. Existe uma diferença de código de programador e código de engenheiro, sabe? Qualquer dia eu vou mostrar isso para vocês, mas é muito legal. Você estava do lado de matemáticos, pessoas que programavam em C++, tudo isso. E foi fantástica essa experiência. Só que era muito difícil chegar lá, mesmo pegando fretado, eu tinha que me deslocar da minha casa, andar uns 20 minutos até um ponto de ônibus, pegar um ônibus, descer numa estação de trem, pegar um trem, ir até um determinado lugar, descer nesse lugar e pegar um ônibus ainda para a empresa. Era muito cansativo, muito maçante. Então eu fiquei pouco tempo nessa empresa. Fiquei aproximadamente 6 meses, mas foi muito bom tecnicamente. A empresa me tratou com muito respeito, entendeu as minhas limitações e acabou me capacitando muito tecnicamente. Eu lembro que existia desafios assim, eles me pegavam e falavam, olha, vai sair uma versão nova do C#, você vai ter que fazer uma apresentação para o time inteiro sobre quais são as mudanças do C# anterior para o C# novo. E eu tenho até hoje os cadernos com todas as minhas anotações. Eu fazia todos os exemplos na mão, fazia todo o código na mão para poder decorar e depois eu apresentava para a empresa. E foi assim que eu, de fato, comecei a aprender a programar de uma maneira assim absurdamente boa. E no ano de 2009, com mais experiência, eu assumo um aplicativo de uma distribuidora de alimentos aqui da cidade. Fiquei um bom tempo nessa empresa, cuidando de aproximadamente 30, 40 vendedores, onde eu desenvolvi o aplicativo, atualizava remotamente os celulares deles, cuidava de infraestrutura, sincronização de pedido, tudo isso. Foi muito legal, foi uma experiência excelente, cresci muito profissionalmente e eu acho que um dos grandes diferenciais que eu tive foi sempre estar lidando com o usuário. Eu nunca fui um programador que não tivesse tanto contato com o usuário. Então, acho que isso fez total diferença, assim, sabe? Isso ajudou bastante na minha capacidade técnica, entender um pouco e também para criar os meus produtos, né? Porque no final das contas não adianta funcionar para você, o produto tem que funcionar para o usuário, né? Em 2011 eu mudo um pouco o foco, não vou trabalhar tanto com programação de aplicativos, mas eu viro consultor de automação de testes de uma empresa. Fico lá um bom tempo, porém durante esse tempo eu consigo o meu primeiro MacBook e eu consigo lançar o meu primeiro aplicativo para iPhone feito totalmente com Objective-C, que era uma linguagem nativa que o SwiftUI substituiu. Nesse ano foi muito interessante porque como eu não tinha tanta preocupação com programação, eu podia estudar outras coisas, eu tinha uma cabeça livre para estudar outras coisas e foi aí que eu comecei a aprender um pouco de Objective-C. Em 2014 eu tenho o hiato criativo, eu largo a programação e vou trabalhar com música, monto um estúdio de gravação de bandas e fico ali aproximadamente 14, 15, 16. E fico ali aproximadamente 2 anos, só gravando bandas, curtindo um pouco, mas durante esses 2 anos eu nunca esqueci da programação. Eu deixo de trabalhar para algumas empresas e eu começo a estudar tudo aquilo que eu achava que eu não sabia. Então se eu não soubesse, por exemplo, alguma tecnologia, eu ia lá, aprendia. Se eu não soubesse o determinado método, eu ia lá, aprendia. Justamente para tapar alguns buracos profissionais. Em 2016 eu volto a trabalhar com programação, em Xamarin Forms, para uma agência de publicidade que queria começar a fazer aplicativos. Foi um ano muito legal, onde eu tive toda a liberdade técnica e criativa para criar diversas soluções para essa empresa. Foi muito divertido. Foi muito bom também porque foi a minha retomada tecnicamente. Eu percebi o quanto que eu tinha evoluído em todos os pontos da minha vida, como postura profissional, tecnicamente, tudo, eu tinha evoluído bastante. Durante esse período que eu fiquei com o estúdio, eu coloquei toda a minha cabeça no lugar, porque praticamente eu estava quase desistindo de programação, porque uma empresa que você trabalha que é ruim, pode fazer com que você desista de uma área que você sempre estudou. E foi quase isso que aconteceu comigo. Eu estava quase desistindo de programação porque eu tinha trabalhado em uma empresa ruim, mas a sorte é que eu não desisti. Em 2019 eu volto a trabalhar para uma empresa de cotação de seguros, mas não era com aplicativos, fiquei pouco tempo. Só que em 2019 também eu passo no processo seletivo para trabalhar para a Microsoft, já trabalhando com Xamarin Forms, multiplataforma. E foi muito legal porque eu fiquei 6 meses trabalhando dentro de uma empresa gigante de investimentos, mas sendo cuidado pela Microsoft. Então, e o pessoal da Microsoft era muito capaz,
tecnicamente. Então ali foi onde que eu pude aprender e perder todos os meus vícios, todos os meus hábitos e melhorar muito, muito a maneira com que eu fazia o meu código-fonte. De 2021 eu trabalho numa criação de um aplicativo que é uma rede social para investidores, uma empresa de Porto Alegre, fica aproximadamente 2 anos. E tenho também total liberdade criativa e foi um ano que eu aprendi bastante a trabalhar ali com a parte de UX, UI, seguir um roteiro de tela, um Figma, pensar na usabilidade do usuário. Foi um ano que eu aprendi bastante. Em 2022 eu vou trabalhar em um dos bancos mais tradicionais do país, cuidando de um aplicativo feito também com Xamarin Forms, multiplataforma. Trabalho ali na parte de sustentação desse aplicativo e criando também várias features novas. E para finalizar, em 2024 eu entro na empresa que eu estou atualmente, cuidando de um aplicativo da maior empresa de semijoias do país, feito também com .NET MAU e multiplataforma. Então essa foi a timeline da minha jornada profissional, desde o meu primeiro emprego até os dias atuais. Eu espero que você tenha gostado. Espero que de alguma maneira possa ter agregado para você um conteúdo, um valor, alguma coisa assim, que você possa ter aprendido algo. Não esquece de deixar sua inscrição nesse canal, de curtir, de comentar alguma coisa. Faz um resumo, conta para mim aqui nos comentários como que foi a sua jornada, me explica, que eu tenho muito interesse em saber. E até o próximo vídeo.